de temas mais teológicos, mais sistemáticos. Ok, feito aqui o aviso, vamos então ao estudo do tema de hoje. Nós estamos estudando a pessoa do Espírito Santo, nós já passamos por diversas questões, e aí agora eu vou precisar que você lembre de muita coisa que a gente já estudou. Eu vou tentar refrescar também boa parte que a gente já viu, tá? Para que você possa ter aí um aproveitamento melhor. Nós já vimos a ação do Espírito Santo ao longo de todo o texto bíblico, especialmente o Antigo Testamento e Novo Testamento. A gente viu que o Espírito Santo atuava de um jeito no Antigo Testamento e ele vai mudando a sua atuação ao longo da história, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o plano de Deus. A gente viu que no Antigo Testamento ele via de maneira objetiva sobre pessoas específicas, né? Então, por exemplo, descia sobre os reis, descia sobre os profetas, descia sobre o sacerdote, e era também algo temporário, tá? Então o indivíduo recebia o Espírito ficava com ele para uma missão específica. No caso dos juízes, mais especialmente no caso dos juízes, o Espírito do Senhor se apoderava dos juízes, levantava um juiz, o juiz trazia pacificação para Israel, liderava Israel, libertava Israel dos opressores, e aí o Espírito deixava o juiz quando encerrava o seu período de atuação. Tá? Depois isso passa para os reis, no período dos reis, o Espírito do Senhor desce sobre os reis, desce sobre Saul, né? Depois desce sobre Davi, no processo da unção, né? Ali na unção que especialmente Samuel realiza ali no comecinho da história dos reis de Israel. A gente viu que nesse contexto faz sentido para Davi orar no Salmo, não retires de mim o teu Espírito Santo. Tá? Então, nesse contexto faz sentido porque no contexto veterotestamentário o Espírito desce e se o indivíduo não fizer a vontade do Senhor, o Senhor tira o Espírito. O Espírito é uma marca de que aquele indivíduo é um comissionado do Senhor. Tá? Nesse sentido, o Espírito permanece como uma marca, tá? Mas no Antigo Testamento ele tinha essa peculiaridade de descer e sair. Ele não era derramado sobre todo o povo. Contudo, tá? Já desde Deuteronômio, você tinha indícios de que em algum momento o Espírito Santo seria derramado sobre todo o povo. Você tem um episódio de Deuteronômio 11, onde Moisés, o Espírito que está sobre Moisés é distribuído a 70 anciãos do povo de Israel, e esses homens profetizam, eles têm lá uma série de eventos, e o povo reconhece isso, aí Josué acha que eles estão simulando, né, um ato de profecia como o de Moisés, questiona Moisés, né, e diz, eles estão lá se passando por você, né, você é o profeta, e aí Moisés diz, olha, quisera eu que o Espírito do Senhor estivesse derramado sobre todo o povo, né, e aí você já começa a ter indícios de que isso de fato iria acontecer. Futuramente você tem as profecias de Joel, tá? Especialmente a de Joel, que anuncia que o Espírito Santo seria derramado sobre todo o povo. Você tem outras profecias ali no Antigo Testamento falando da ideia de Deus colocar o seu Espírito no indivíduo, no povo. Então você tem essas mudanças de atuação. Você chega no Novo Testamento, você vai ter indivíduos que são reconhecidos como homens cheios do Espírito Santo. Você vai ter João Batista como esse marco, mas você vai ter o Jesus Cristo como um homem cheio do Espírito Santo, reconhecidamente cheio do Espírito Santo. Você vai ter depois alguns personagens ali entre os apóstolos, que são reconhecidos como homens cheios do Espírito Santo. Mas depois do Pentecostes, você tem uma marca definida, onde o Espírito desce sobre toda a igreja. Então, toda a igreja agora tem o Espírito Santo. Então, a gente percebe que há uma mudança de paradigmas, uma mudança de comportamento. Isso é importante entender, porque a gente precisa analisar a questão do dom de língua e dos dons de sinais, que é o que nós estamos vendo nas últimas 4 aulas, especificamente a questão dos dons de sinais, esses dons miraculosos. A gente precisa ver porque a tese que a gente tem defendido desde o primeiro momento em que a gente começou a falar sobre dons de sinais é que os dons de sinais, dons do Espírito Santo, seguem um padrão semelhante.
ao longo do tempo, o atuar desses dons vai diminuindo, a forma como esses dons vão sendo utilizados na realidade do povo vai diminuindo, vai sendo reduzida, tá? Por conta da mudança e da forma como Deus está atuando a partir da realidade momentânea do povo. A tese que a gente defendeu lá atrás é que os dons de sinais tiveram um papel muito importante durante o período apostólico, durante ali o livro de Atos. Nós defendemos a tese de que o livro de Atos é um livro de transição, ou seja, ele está contando como foi a transição da antiga aliança para a nova aliança. Lembrando que em Cristo nós iniciamos a nova aliança, ela está em contraposição à antiga aliança, a aliança mosaica. Ela é uma continuidade da aliança abraâmica, mas ela vai habilitar um novo padrão de relacionamento com Deus, especialmente um novo padrão de relacionamento com o Espírito Santo do Senhor. Então, nesse sentido, era importante que você tivesse sinais de demarcação. Então, você tem sinais miraculosos, você tem milagres, você tem atos extraordinários, você tem curas, você tem sinais proféticos, você tem revelação, você tem uma série de coisas que são extraordinárias em profusão ao longo do livro de Atos. Depois desse período, você vai vendo que isso vai diminuindo, isso vai desvanecendo, vai ficando cada vez mais raro, à medida que o cânon vai sendo formado, à medida que a revelação necessária para a salvação vai sendo apresentada, e à medida que o evangelho avança. Tá? À medida que o evangelho vai se estabelecendo, ele avança. Tá? Contudo, nas últimas aulas, eu defendi a tese de que a afirmação de que os dons cessaram por completo, os dons de sinais, lembrando que todo debate sobre questão de dons, ele gira em torno dos dons de sinais, ele gira em torno dos dons extraordinários. Tá? Dom de profecia, dom de revelação, dom de línguas, dom de cura, dom de... esses dons que envolvem atos extraordinários. Então, o debate é sempre em torno deles. E é em torno do debate desses dons que você tem a formação de dois grupos majoritários, cessacionistas e continuistas. Cessacionistas são aqueles que dizem que os dons cessaram. Esses dons miraculosos, esses cessaram. Os continuistas são aqueles que dizem que os dons continuam do mesmo jeito que havia em Atos. Hoje a igreja brasileira, em qualquer tipo de contexto, pode experimentar esses mesmos dons na mesma profusão, no mesmo tipo de ambiente, no mesmo tipo de situação. Então o debate entre os dois grupos são esses. De um lado você vai ter igrejas mais tradicionais, reformadas e tradicionais, igrejas históricas. Do outro lado você vai ter os movimentos pentecostais. O movimento pentecostal é, por natureza, um movimento continuista. Tá? Então, não tem pentecostal cessacionista. Tá? Um pentecostal que diz que não acredita na continuidade dos dons não é pentecostal. Tá? Pentecostal tem que acreditar na continuidade dos dons, como eles estão descritos no texto bíblico. Tá? É só para que vocês entendam essas nomenclaturas, que às vezes para mim é muito tranquilo, porque está no meio das coisas que eu leio e que eu interajo, mas às vezes para a membresia parece uma sopinha de letras que ninguém entende, um monte de palavra, um monte de afirmação que você não sabe exatamente o que significa. Os batistas, em sua maioria, são cessacionistas, tá? Mas como nós temos os batistas pentecostais, como a Convenção Batista Nacional, que é uma convenção batista pentecostal, tá? Os batistas nacionais, a Convenção Batista Nacional, ela é continuista, entendeu? Então, a prova é o que acontece nos cultos. Eu vou tentar entrar nesse debate ao longo da aula para explicar exatamente como é que é o raciocínio pentecostal, mas a prova é basicamente o que acontece nos cultos. Especialmente, esse movimento é um movimento relativamente jovem na história da igreja, tá? Porque ele ganha uma maior relevância a partir dos eventos que acontecem numa cidade dos Estados Unidos. Eu esqueci o nome da cidade, mas a rua é a Rua Azusa, tá? Que é uma rua onde tinha uma igreja, onde tem um evento específico, onde se afirma os pentecostais que houve um derramar do Espírito e as pessoas começaram a falar em línguas.
entendeu? E aí começa a falar as línguas estranhas, e dali o movimento pentecostal cresce, esse movimento vai se espalhando, ele vai se introduzindo. Gente, eu estou sendo bem simplório, tá? Eu não sou um expert na história pentecostal, mas estou sendo bem objetivo. Então, esse movimento cresce, desse movimento do avivamento, entra na maioria das igrejas, nas igrejas mais históricas, esse movimento vai se replicando, você tem alguns movimentos de divisão, e o movimento de divisão mais famoso é o da Assembleia de Deus, que sai do meio da tradição batista e forma essa denominação, que é a principal denominação pentecostal. Tá? E aí você tem todo o movimento pentecostal posterior. Isso acontece há 150 anos atrás, então é relativamente jovem o movimento pentecostal. Tá? Durante todo o período da Reforma Protestante até o período desse evento pentecostal, você não tem esse debate em profusão. O que você tem é um debate específico sobre dons miraculosos, mas o dom de língua ele vira um debate a partir do movimento pentecostal. Tá? Durante toda a história da igreja, se for ler os pais da igreja, se for ler os reformadores, não há um debate sobre línguas, tá? Sobre o dom de línguas. Há um debate sobre os dons miraculosos, eventos miraculosos, cura, revelação, visões, sonhos, essas coisas, há um debate. Por isso que o movimento cessacionista é um movimento mais antigo, porque eles entendem que esses eventos cessaram. Tá? Mas, de uma maneira geral, o debate sobre o dom de língua nasce ou volta à tona com o movimento pentecostal, que acontece ali a partir dos eventos da Rua Azusa, ali por volta do ano agora eu vou esquecer o ano, mas é coisa de 100, 150 anos atrás é que esses eventos acontecem. Tá? Então, como eu estava dizendo, você vai ter esses dois grandes grupos, cessacionistas e continuistas. Cessacionistas mais extremados vão dizer que todos os dons cessaram, dons de língua, os dons miraculosos cessaram. Tá? E aí, a tese que eu defendi umas 2 aulas atrás é de que esse tipo de afirmação peremptória, não tem mais dons, porque eles cessaram, ele tem problemas exegéticos profundos, tá? Especialmente com 1 Coríntios 13, porque o apóstolo Paulo claramente diz que os dons cessarão quando vier o que é perfeito. Tá? E o perfeito é uma alusão a Jesus Cristo. Tá? É uma alusão à realidade em que Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Esse é o perfeito. Tá? A melhor interpretação é essa. Contudo, os continuistas, ou melhor, cessacionistas vão dizer que esse perfeito é o fechamento do cânon. Tá? É o fechamento da revelação do cânon. Então, nós temos uma revelação perfeita. Contudo, o problema exegético maior é que, ainda que nós creiamos que a revelação é o texto bíblico fechado, é toda a revelação que precisamos da parte de Deus para a salvação e para sermos moldados à imagem e semelhança de Jesus, ele não é completo. Tá? Há muito mais de Deus a ser revelado do que o texto bíblico tem. Tá? E isso, obviamente, está guardado para o momento em que nós estaremos com Deus por toda a eternidade. O texto bíblico tem toda a revelação necessária para a salvação e para que você seja moldado à imagem e semelhança de Jesus. Ele não tem toda a revelação de Deus. E aqui entendam para que eu não faça um corte interpretando equivocadamente o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que o texto bíblico não é suficiente. Eu estou dizendo que o texto bíblico, a proposta dele é revelar tudo o que é necessário para a salvação e para que o indivíduo seja moldado à imagem e semelhança de Jesus. O que Deus tem de si a revelar é muito mais amplo, é muito maior, vai muito mais além do que o texto bíblico contém. Isso também não significa que Deus esteja revelando mais de si nesse momento. Tá? São duas questões separadas. O que eu estou dizendo é que a afirmação peremptória de que os dons de milagre cessaram, os dons de sinais cessaram, como continuistas mais extremados fazem, ela enfrenta um problema exegético com 1 Coríntios 13, porque 1 Coríntios 13 o apóstolo Paulo diz claramente que, havendo dons cessarão, quando vier o que é perfeito. O perfeito é Jesus. Interpretar o perfeito como
o fechamento do cânon é fazer uma afirmação de que tudo que Deus tem para revelar de si, por completo, está contido no texto bíblico. E o texto bíblico não se propõe a isso. Tá? Isso aí é uma questão de teologia bíblica. Tal. É só para que a gente possa afirmar aqui as bases da sequência de raciocínio. Tá? Então, qual é a afirmação que a gente fez nas últimas aulas? Que os dons de milagre, eles ainda podem acontecer na medida de que Jesus Cristo não voltou, então o perfeito ainda não veio, eles podem acontecer, contudo, tá, eles precisam atender a um propósito específico, que é o propósito do texto bíblico. Em todas as vezes que os dons de milagres aconteceram no texto bíblico, eles tinham um único propósito: afirmar a natureza da revelação que estava sendo dita e afirmar, né, a origem da revelação que estava sendo feita. Então, os apóstolos pregam o evangelho e curam, para que as pessoas creiam que aquele evangelho é um evangelho de Cristo. Tá? É um evangelho do Senhor, é uma mensagem do Senhor. Os apóstolos faziam sinais miraculosos. O dom de língua, que a gente vai ver lá em 1 Coríntios 14, acontece para que os incrédulos sejam impactados. Então, tem sempre a ver com a ideia da conversão de pessoas, do anúncio do evangelho. Fora desse contexto, não faz sentido dons de milagre acontecerem. Por isso que culto de cura em moldes modernos não encaixa com o texto bíblico. Tá? As curas não eram o evento do culto, elas eram uma ferramenta para que as pessoas que vissem aquilo fossem convencidas da mensagem que estava sendo pregada. Então, o milagre sempre estava acompanhado da mensagem. Milagre sem mensagem é curandeirismo. Curandeirismo não é texto bíblico. Tá? Então, são duas questões aqui. Por isso, a crítica a eventos, quando você vê aí, venha na campanha XYZ, porque o apóstolo A, o reverendo A, o pregador tal, vai curar você. O texto bíblico não trabalha nesses moldes. Então, se o texto bíblico não trabalha nesses moldes, a gente pode questionar esse tipo de comportamento. Tá? E aí, cabe a quem atua dessa forma provar que o que está fazendo é de acordo com o texto bíblico. Tá? A nós cabe analisar e dizer, olha, não bate. Se não bate, eu não tenho obrigação de reconhecer isso como algo vindo da parte de Deus. Tá? Eu posso prontamente rejeitar e dizer, olha, não bate com o texto bíblico, então eu posso rejeitar esse tipo de comportamento. Posso até questionar se isso de fato é origem divina ou não. Tá? Que esse é um outro ponto que eu trabalhei nas últimas aulas, é essa dificuldade que a gente tem de questionar coisas. Tá? Quando a gente fala do dom de profecia, o apóstolo Paulo diz exatamente isso. Olha, a profecia precisa ser testada, precisa ser questionada, precisa ser avaliada, se ela de fato é de origem divina. Tá? Aí a gente trabalhou como é que alguns autores modernos entendem isso para os nossos dias. Eu citei aqui o caso do teólogo Wayne Grudem e do pastor John Piper. Né? Ambos ainda são teólogos vivos, teólogos relevantes, que entendem que o dom de profecia ainda pode acontecer em moldes aparentemente bíblicos ou próximos daquilo que é bíblico. Tá? Contudo, esse dom de profecia ele precisa ser testado, tá? Sempre. Então, alguém diz, o Senhor me trouxe uma profecia. Foi ok. Aí eu citei aqui o exemplo que o pastor Piper cita lá numa entrevista que ele dá, ele diz, olha, alguém chegou e deu uma profecia dizendo que a esposa dele estava grávida do segundo filho, morreria no parto e a criança também morreria. E ele disse, ok, eu ouço a sua mensagem e vou testá-la. Se isso de fato acontecer, realmente o Senhor falou com você. Agora, se isso não acontecer, isso não é da parte de Deus. E não aconteceu. Aí ele termina a história dizendo assim, bem, hoje o meu quinto filho está casado, tem netos. Né? Então, ou seja, depois do segundo, ainda teve o terceiro, o quarto, o quinto filho, e a esposa dele está viva até hoje. Tá? Diga, irmão. Uhum.
Exato. Essa, inclusive, a defesa do Gruden, do teólogo Gruden, ele diz que o profeta neotestamentário não tem o mesmo status do profeta veterotestamentário. Ele vai dizer que quando o profeta veterotestamentário falava, o povo prontamente recebia. Caso não acontecesse, o povo rejeitava. Tá? Mas o profeta falava, o povo recebia. O profeta neotestamentário, ele diz que a orientação é sempre questionar, tá? E só aceitar quando se confirmar. Tá? Não aceitar de pronto. Tá? Então ele vai dizer, essa é uma defesa dele. Tem críticos, né? Inclusive, por exemplo, o pastor que vai vir aqui no aniversário da igreja, o pastor Rômulo, é um crítico dessa visão do Gruden. Né? Ele diz que os profetas veterotestamentários também eram questionados nesses mesmos moldes. Né? Aí é uma briga de teólogos aí, né? Então aí é uma questão de um pessoal que está num outro patamar de debates, né, exegéticos. Mas o ponto que eu estava dizendo é o seguinte: quanto à questão da profecia, a orientação neotestamentária é não, porque assim, o que a gente falou na semana passada é que, de uma maneira geral, os sensacionistas tentaram transferir o dom de profecia para o púlpito. Então, o pastor pregador é o profeta moderno. O pastor pregador exerce um papel profético ao revelar a vontade de Deus que está contida no texto bíblico, ao expor a vontade de Deus, mas o texto neotestamentário coloca o dom de profecia e o dom do pastoreio em paralelo. Tá? Ele não amarra um ao outro. Tá? Ele não diz que um substitui o outro ou que um se encaixa dentro do outro. Então, na visão sensacionista mais extremada, você tenta encaixar um no outro para justificar a não existência de profetas nos moldes intertestamentários e veterotestamentários, que é esse o profeta que diz: o Senhor me disse isso, o Senhor falou comigo, o Senhor me trouxe uma mensagem, para que você possa rejeitar isso. Modernamente falando, as pessoas tentaram encaixar o dom de profecia no ato da pregação. Aí, de novo, me socorro aqui do que o Piper, né, ele na experiência dele, ele diz assim: olha, quando eu vou pregar, eu vou subir no púlpito, eu não vou dizer coisas aleatórias da minha cabeça, entendeu? Eu não vou dizer sensações do meu coração. Eu preparei um esboço, eu preparei um sermão, eu estudei, eu sei o tema, eu sei tudo que eu preciso expor para as pessoas, porque eu me preparei previamente para aquilo. Contudo, eu sempre oro ao Senhor: Senhor, me capacite a falar de modo que individualmente cada um dos meus ouvintes seja impactado na sua realidade pessoal, entendeu? Na sua realidade singular, tá? Que é aquele efeito que muitas vezes as pessoas têm a experiência, quem prega e prega orientado pelo Senhor, tem a experiência de esbarrar com alguém e depois dizer assim: quem foi que contou para você as coisas que estão acontecendo comigo? Né? Porque você no púlpito falou exatamente daquilo que estava acontecendo comigo, ou trouxe soluções exatamente para aquilo que eu estava passando. Tá? Então, na experiência do Piper, ele diz: o que o Senhor me capacite é, de fato, nesse momento, ser um profeta. Um profeta nesse sentido mais amplo. Tá? Sim, exato. A profecia não é apenas expor o texto bíblico. Tá? Fazer isso é reduzir o dom de profecia ao dom de pregação. Profecia, biblicamente falando, é você fazer uma revelação de algo além. Tá? Contudo, não é algo além da revelação da parte de Deus. Normalmente são questões pontuais, objetivas, né? Situações específicas. Né? Então, por exemplo, alguém está passando por um problema A ou B. Tá? Como é que os profetas desses modernos aparentam? O Senhor me revelou que tem alguém com problema no casamento. Aí aquelas coisas genéricas e tal. Mas o dom usado biblicamente falando, quando o pastor prega e aponta o problema e a solução, e é específico para você, o Senhor está usando naquele momento um profeta para falar ao seu povo. Tá? Sim. Então,
A percepção pentecostal é nesse sentido. O profeta recebe algo novo e ele fala diretamente ao indivíduo, né? Então, essa é a percepção pentecostal. Tá? A percepção cessacionista, ou vamos chamar de devanescentismo concêntrico, né? Que é a tese que eu tenho defendido com os irmãos aqui, que é esse diminuição dos dons mais miraculosos, mas com a possibilidade muito real de que nas bordas, lá onde o evangelho está sendo anunciado, nas fronteiras do evangelho, esses eventos aconteçam com uma maior profusão por causa da necessidade de afirmação da natureza do evangelho. Tá? Por exemplo, você chega numa tribo indígena para pregar o evangelho, regras expositivas e técnicas hermenêuticas não vão fazer efeito, entendeu? Porque é um povo que não conhece ou não tem base nenhuma daquelas informações. Pregar para um cidadão brasileiro que foi criado em uma sociedade cristianizada, eu não preciso fazer milagres para provar a origem daquilo, entendeu? Jesus Cristo diz que aqueles que esperam por milagres, tá? Ou melhor, é o que ele fala para Tomé, né? Você está feliz porque você viu, né? Mas melhor, mais feliz ainda, são aqueles que vão crer sem ver, né? Então, o Evangelho também trabalha com essa coisa do anúncio do crer sem ver. Tá? Contudo, dentro das limitações, das dificuldades e especialmente da afirmação da natureza e da origem da mensagem que está sendo pregada, ao longo de um período no Novo Testamento, o Senhor usou de sinais miraculosos. Tá? É gente endemoniado sendo liberto, paralítico andando, morto ressuscitando, sinais de línguas, essas coisas. Tá? Então, em um certo sentido, eu entendo que essas coisas é possível que aconteçam lá na fronteira do Evangelho. E na fronteira que eu estou dizendo não é na fronteira do país, tá, gente? É nas fronteiras do anúncio do Evangelho, nos locais onde o Evangelho ainda não chegou, onde o Evangelho ainda está sendo introduzido. Você pensa em países muçulmanos, onde o Evangelho não é bem quisto, países fechados, comunidades isoladas, essas coisas. Então, é natural e é possível que esses eventos aconteçam lá. Tá? Eu fiz esse grande rodeio aqui, essa volta, só para a gente estabelecer as bases, porque o tema agora a gente vai de novo para a questão dos sinais. E eu vou falar especificamente do dom de línguas hoje. Tá? E a gente vai seguir a mesma sequência de raciocínio. Tá? O dom de língua está inserido dentro dos eventos miraculosos, neotestamentários. Tá? A Bíblia não nega o dom de línguas, tá? Como alguns históricos sensacionistas, às vezes por ignorância mesmo, rejeitam, dizendo, não tem dom de língua. A Bíblia fala no dom de línguas. Tá? Fala no dom de língua. A gente vai entender que dom de língua é esse que a Bíblia fala. Tá? É que você precisa entender que dom de língua é esse que a Bíblia fala e como é que a gente interpreta isso nos dias atuais. Tá? Então, vamos lá. O que são línguas estranhas? Tá? As línguas estranhas são um tema comum em igrejas pentecostais e neopentecostais, frequentemente associado a manifestações espirituais, língua dos anjos ou glossolalia, conforme interpretada a partir de Atos e de 1 Coríntios. Tá? São os dois textos básicos para se interpretar. Então, normalmente, o que modernamente se chama de dom de línguas ou línguas estranhas? São esses eventos que acontecem em igrejas pentecostais e neopentecostais. Neopentecostais é um movimento posterior. Na verdade, a expressão é até um pouco errada, né? Porque a nomenclatura foi dada e a gente assimilou ela, mas neopentecostais e pentecostais são bem diferentes. Tá? São dois grupos bem diferentes. Tá? Pentecostais são esses que creem na continuidade dos dons. Neopentecostais é um movimento sincrético, tá? É um movimento quase de seita. Tá? A maioria das igrejas neopentecostais são movimentos sincréticos. É uma mistura de religiões com alguma pitada de cristianismo, tá? Para aparentar ser um cristianismo. Mas, na grande maioria, os movimentos neopentecostais eles têm características de seita. Tá? Tem uma liderança inquestionável, a liderança tem revelação, quem não segue a liderança é rejeitado, você tem uma mistura de diversos credos para formar uma
E aí eu entendo que chamar de neopentecostais é uma ofensa a pentecostais, porque pentecostais estão muito mais próximos dos históricos do que neopentecostais estão de pentecostais, entendeu? Então, assim, a lacuna é muito distante, tá? Então, entre pentecostais e históricos, a distância é pequena, tá? Já foi maior, mas hoje é bem pequena. Mas entre neopentecostais e pentecostais, a lacuna é enorme, tá? É intransponível. Assim, movimentos neopentecostais, e aí movimentos neopentecostais são todas as igrejas de nome grande, tá? A Igreja Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus, Internacional da Graça, essas que vão escalonando o poder, né? Mundial do Poder, Universal do Poder, Internacional do Poder. Não, o movimento Madureira é um movimento dentro da Igreja da Assembleia de Deus, é uma divisão da Assembleia de Deus. Aí está dentro dos pentecostais, embora muitas das igrejas acabem incorporando práticas neopentecostais, ainda que estejam dentro de movimentos históricos ou pentecostais. Tá? Você pegar, por exemplo, a Igreja Batista Lagoinha, que é da igreja tá ligado ao movimento batista, ela tem muito mais características de movimento neopentecostal do que movimento pentecostal ou até mesmo histórico. Tá? Então, as características da Igreja Lagoinha... A Igreja Lagoinha ela tem muito mais características de movimento neopentecostal do que, provavelmente, de movimento histórico ou pentecostal. Tá? Diga, irmão. Padrão, como assim? Não, as igrejas batistas são bem distintas umas das outras. Tem, sim. Tem. Sim. Não, mesmo dentro da convenção você vai ter igrejas que estão bem mais... Os batistas, por conta da natureza deles, da estruturação, têm dificuldades em ter um padrão. Tá? Então você vai ter igrejas batistas que são muito parecidas com igrejas pentecostais, só não tem dom de línguas, mas tem todos os trejeitos e cacuetes e movimentos e comportamentos de igrejas pentecostais. Você vai ter igrejas batistas de movimentos neopentecostais, né, abraçadas com movimentos neopentecostais. Você vai ter igrejas batistas históricas bem amarradinhas, assim, extremamente quadradinhas, né, assim, no comportamento. Né? Você vai ter igrejas intermediárias ali, entre uma e outra. Você vai ter igrejas batistas bem mais próximas de movimentos reformados. Então, os batistas, pela natureza deles, eles têm uma dificuldade com um padrão organizacional. Tá? Mais ou menos isso mesmo. Né? Assim, então, é da natureza da tradição batista por causa da independência local da igreja. Então, por exemplo, presbiterianos, você tem um presbitério que está acima da igreja, e então, se a igreja começa a se comportar de um jeito, o presbitério intervém. Batistas não, entendeu? Então, se a igreja batista... historicamente, os batistas estão mais próximos de movimentos conservadores, movimentos históricos e movimentos mais contidos em relação a dons espirituais. Tá? Esse é o padrão histórico, tá? Mas você tem hoje exemplos em diversas pontas, em diversos espectros, na verdade. Tá? Você vai ter igrejas batistas extremamente pentecostalizadas ou até mesmo neopentecostalizadas. Tá? Mas a grande maioria delas ainda está dentro de um espectro mais próximo ali de movimentos tradicionais, históricos, mais conservadores e reformados. Tal. Está mais dentro desse movimento aqui. A grande maioria. Tá? Mas você vai ter igrejas com um comportamento distinto. O ponto aqui maior não é nem definir o padrão batista, né? Mas é entendermos que esses movimentos neopentecostais, eles são distintos do movimento pentecostal. Tá? Porque, de uma maneira geral, nós, das igrejas mais históricas, sempre tivemos algum problema com os pentecostais. Mas eu digo hoje que os pentecostais estão muito mais próximos da gente, numa preocupação com o evangelho genuíno, do que neopentecostais. Entendeu? Então, assim, a gente tem uma distância bem grande. Mas isso é assunto para uma outra aula. Vamos voltar aqui, porque o tema é muito grande, eu já fui muito longe em devaneios aqui. Então, vamos lá. Qual é o nosso objetivo hoje? É entender o que são as línguas estranhas do Novo Testamento, analisar se o que nós vemos hoje corresponde ao que era no Novo Testamento. Tá? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer em dois movimentos.
Primeiro nós vamos fazer uma análise bíblica, de textos bíblicos, e depois nós vamos fazer uma análise científica, tá? A partir da análise que cientistas fizeram desses movimentos modernos. Tá? Então vamos lá. Partindo da análise bíblica, aí, tá? Eu vou citando os textos, vocês vão abrindo aí na medida que eu for falando aí. Base inicial. A palavra grega glossa, que é língua, tá? Aparece 50 vezes no Novo Testamento, em cerca de 47 versículos. Tá? Quais são os usos que essa palavra apresenta dentro do texto? Aí lembra de novo aqui, eu preciso da sua ajuda agora para você internalizar, ou melhor, externalizar tudo que você já aprendeu sobre hermenêutica bíblica aqui. Tá? De novo, vou usar ali a regrinha do pastor Jonas Madureira, a regra básica, as 3 regras básicas para você interpretar corretamente o texto bíblico. Tá? Contexto, contexto, contexto. Tá? Primeira regra é contexto, segunda regra é contexto, terceira regra é contexto. Então, tudo dentro do texto bíblico, a gente analisa o contexto em que aquela palavra está sendo usada, em que aquele termo está sendo usado. Tá? Então, quais são os usos que a palavra língua, glossa, aparece dentro do Novo Testamento? O primeiro uso é o literal, né? O órgão fonador, a língua mesmo. Tá? Então, você pensa lá no texto de Tiago, quando ele diz que a língua é o menor dos órgãos, a expressão, a palavra ali é glossa. Tá? A outra forma é metafórica, tá? O ato de falar, a língua, o ato de falar. Tá? Idioma, língua como característica de um povo, nação ou etnia. São as 3 formas que o texto bíblico usa essa expressão. Tá? Vamos agora analisar alguns textos onde essa palavra vai aparecer e as expressões vão aparecer. A gente vai começar com os evangelhos até chegar em 1 Coríntios 14, que é o nosso ponto principal. Marcos 16:16, o famoso final longo de Marcos. Eu já chamei a atenção dos irmãos para esse texto. A sua Bíblia, provavelmente, ou ele está em vermelho, ou ele está em conchetes, ou ele está com asterisco, ou ele está entre parênteses. Tem alguma marcação na sua Bíblia desse texto. Por quê? Porque esse texto é um texto discutido. Tá? Naquilo que a gente chama de crítica textual, que é uma ciência que se debate sobre a análise dos pergaminhos para tentar transferir para a gente o que, de fato, os autores originais bíblicos escreveram. Lembra que a gente não tem hoje em dia os originais, tá? Não tem o papiro que Paulo escreveu, isso não existe, tá, gente? O papiro que Lucas escreveu, tá? O que você tem são cópias das cópias das cópias, e você tem cópias com alguns anos de diferença, tá? Com bastante tempo de diferença. Tá? As cópias mais antigas que nós temos, as que estão mais próximas da sua origem, vão ter ali entre 100 e 300 anos. Tá? Então, assim, pelo menos 100 anos de diferença da escrita original para a cópia que você tem. E mesmo as cópias, eu não tenho a cópia completa, eu tenho fragmentos dela. Tá? Então, a crítica textual, ela pega esse grande quebra-cabeça desses pergaminhos espalhados, vai organizando, montando e vai fazendo análise. Olha, esse texto encaixa com aquele, que encaixa com esse. Aqui há um sentido, ok, quantas cópias nós temos? Essa cópia aqui é uma cópia mais antiga, ela diz assim, e a cópia mais recente, que foi feita mais vezes, diz assado. Então a gente compara, faz a crítica, faz a análise e tal. Então a crítica textual olha para esse texto de Marcos 16 e diz, esse texto provavelmente não estava nos textos mais antigos. Ele está em uma maior quantidade de cópias, mas ele não aparece em textos mais antigos, em cópias mais antigas. Ele vai aparecer em cópias mais recentes, mas muito mais repetidas. Tá? E aí, eu não vou tentar explicar crítica textual aqui, porque daria muito tempo, mas existe um debate sobre, será que Marcos escreveu exatamente isso? Tá? Ou isso foi acrescentado posteriormente? Tá? Por quê? Porque o texto de Marcos 16, ele vai falar de eventos que resumem Atos, que resumem o que aconteceu em Atos, especialmente com a vida do apóstolo Paulo e com a realidade da igreja de Atos. Tá? E aí você vai ver que o texto vai dizer assim, todos aqueles que crerão falarão novas línguas. Né? E aqui há quem interprete que esse texto de que aqueles que crerão falarão novas línguas seria uma alusão aos Pentecostes que acontecem em Atos, especialmente aqueles Pentecostes onde depois da descida do Espírito há o ato de falar em línguas diferentes. Tá? Mas a melhor interpretação para esse texto é a ideia de que
Os convertidos, que estão de todos os lugares do mundo, falarão novas línguas porque são de outras nações, são de outras etnias. Tá? Então, os que crerem falarão novos idiomas, e não há nenhum qualificativo nesse texto de que essas línguas são sobrenaturais ou angelicais. Tá? Então, não há nenhum tipo de qualificativo no texto de Marcos que diga que essas novas línguas, que esses novos crentes falarão, serão línguas angelicais ou línguas sobrenaturais. Então, a língua aqui aparenta ser idioma. A leitura natural é que esses homens falariam outros idiomas conhecidos. Por quê? Porque o evangelho está avançando, indo a novos países, a novas nações que falam outros idiomas. Então, aqueles que crerão falarão novas línguas. Tá? Atos capítulo 2, do verso 4 até o verso 11, que é o texto clássico, o texto de Pentecostes. O texto vai dizer: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, heteroglossas, né? Conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Todos nós, aí o texto vai continuar, eu dei um salto aqui, todos nós, as pessoas falando, né, do que aconteceu, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. É consenso que o texto de Atos capítulo 2 não fala de línguas angelicais, de línguas estranhas. Fica muito claro pelo texto que os apóstolos falaram em outros idiomas e quem ouviu, ouviu nos seus próprios idiomas. Esse texto tem pouco debate sobre ele. Tá? Mais ou menos, não exatamente tradução simultânea, porque o milagre não acontece no ouvido de quem ouve. Ou melhor, eles falavam nas suas próprias línguas e as pessoas entendiam nas línguas. Então, de fato, o milagre acontece no ouvido dos indivíduos. Então, há uma tradução simultânea ali. Então, as pessoas ouvem eles falando línguas que aqueles homens, em tese, não teriam capacidade de falar. Tá? E os relatos históricos posteriores desse fenômeno da glossolalia, desse dom de falar um idioma que você não domina, sempre acontece nesse contexto. Os relatos que eu já ouvi, que eu conheço de missionários, sempre acontecem nesse contexto. O missionário fala no seu idioma natural e o ouvinte ouve no seu idioma natural. Tá? Então, essa é a forma como eu já ouvi isso ser representado ou testemunhado em outras experiências. Tá? Então, aqui, a interpretação do texto de Atos. Tá? Os discípulos falavam heteroglossa, outras línguas, tá? Eles falavam e as pessoas ouviam outras línguas. E os judeus ouviam hermetério glossa, ou seja, nas suas próprias línguas, ou seja, na língua própria deles é que eles ouviam aquilo. Então, não há nada que dê a entender que os judeus estavam ouvindo suas línguas enquanto os discípulos falavam em línguas espirituais, tá? Então não há nada no contexto que diga assim que os discípulos estavam falando línguas espirituais e as pessoas ouviam nas suas línguas maternas, tá? Fica claro que os discípulos falavam e as pessoas ouviam nas suas línguas maternas e as pessoas ouviam os discípulos falar nas línguas estrangeiras, nas línguas das nações daquelas pessoas, tá? O Pentecostes de Atos 10 e 19, tá? Que são aquelas outras duas descidas do Espírito Santo relatadas em Atos. Tá? Atos 10, de novo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Atos 19, 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. De novo, tá? Em ambos os textos, não há nenhum qualificativo do texto dentro do seu contexto, de que o leitor original tenha chegado à seguinte interpretação: falaram línguas espirituais ou línguas angelicais. Qualquer leitura natural desses textos vai chegar à seguinte conclusão: essas pessoas falaram outras línguas, falaram outro idioma, falaram uma outra língua que eu posso não conhecer, mas é uma língua conhecível, é uma língua humana. Diga, irmão. Ok. A gente vai chegar lá em 1 Coríntios 12 a 14. É o próximo. Não é exatamente outra coisa. Eu vou chegar lá e vou explicar o ponto aqui. Tá? Então, dentro de Atos, a gente está indo texto a texto. Tá? Dentro de Atos, no contexto de Atos, a leitura natural do texto não me leva a olhar para qualquer um dos eventos, ainda que o texto diga falavam outras línguas, falavam línguas estranhas ou falavam línguas desconhecidas. Ainda que o texto diga nesses termos,
não há nada no seu contexto que me leve a concluir. Bem, eles estavam falando línguas espirituais ou línguas angelicais. Tá? O que dá a entender, a leitura natural, é de que eles estavam falando línguas desconhecidas, línguas que não eram conhecidas pelos ouvintes. Tá? Mas não há nenhum qualificativo, algum indicativo de que essas línguas eram línguas espirituais ou línguas angelicais, tá? Que é a base da tese de praticamente todas as interpretações pentecostais sobre o dom de língua. Que o dom de língua é uma língua divina, é uma língua angelical, é uma língua espiritual que você fala diretamente a Deus e recebe diretamente de Deus. Então, é uma língua compreensível apenas no plano espiritual. Tá? 1 Coríntios de 12 a 14. Lembra que o capítulo 12 ele começa a tratar do tema e vai até o capítulo 14 com o intervalo ali do capítulo 13. Tá? Em 1 Coríntios 12, 10, ele vai falar, a outro deu variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Então, quando ele fala do dom de língua, no capítulo 14, verso 10, no capítulo 12, verso 10, ele vai dizer que a um ele deu variedade de língua, tá? E a outro ele deu interpretação de língua. Sendo que interpretação aqui, a melhor tradução, tá? Segundo especialistas em grego, não é exatamente a palavra interpretação. A melhor tradução seria tradução mesmo, tá? Porque a expressão no original em grego, hermetio, tá? Tem mais a ver com tradução do que propriamente com interpretação. E, modernamente falando, quando a gente fala de hermenêutica, a gente está pensando na arte de interpretar textos. Tá? Mas, na origem, na expressão em grego, hermétio tem muito mais a ver, tá, com a ideia de você traduzir do que propriamente interpretar. Lembra que... Sim. Chama de intérprete ou chama de tradutor, porque, na verdade, todo ato de tradução é um ato de interpretação. Isso aí já do campo da linguística. Todo ato de tradução é um ato de interpretação. O tradutor escolhe a palavra para traduzir o original. Então, por exemplo, se você pega do inglês, se eu estou falando em português e alguém está me traduzindo para o inglês, eu posso dizer assim, eu estou com saudade de casa. A palavra saudade é uma palavra que é típica do português. Ela como palavra, saudade, ela existe no português. Ela não existe no inglês. No inglês, você vai ter outras palavras que simbolizam saudade, que têm o mesmo tipo de sensação, transmitem o mesmo tipo de... Então, o meu intérprete ou o meu tradutor vai escolher dentro do campo lexical do inglês uma palavra que ele entenda que seja mais próxima daquilo que eu estou tentando expressar. Mas todo ato de tradução, todo ato de transposição de uma língua para outra exige um ato de interpretar o que o outro indivíduo está dizendo. Por exemplo, eu já falei para os irmãos aqui, a expressão, aquele hino famoso, Amazing Grace, né? A gente traduz ele como preciosa graça. Preciosa não é amazing. Tá? Amazing em inglês é espetacular, é espantoso, é estupendo, sei lá, qualquer palavra nesse campo não é preciosa, entendeu? Mas a gente traduziu como preciosa, porque em tese o hino, o cântico está falando da beleza, da preciosidade da graça. Mas foi uma escolha do intérprete ao traduzir amazing por preciosa. Por exemplo, quem conhece os super-heróis, o Homem-Aranha, a sua história a ser vista em quadrinho, ele é The Amazing Spider-Man, entendeu? Mas no português, ele não foi traduzido como o precioso Homem-Aranha, entendeu? Ele foi traduzido como o espetacular Homem-Aranha, porque amazing é espetacular, amazing é estupefato, é estupendo, está dentro desse campo, entendeu? No próprio hino, tem um momento em que ele diz assim, que a graça foi derramada sobre a rat like me. Ele diz assim, sobre um rato como eu. Aí o rat ele tem a ver na ideia com assim, o pior indivíduo possível. Tá? Quando foi traduzido para o português, por questões de métrica e uma série de coisas,
usou uma expressão que é mais comum, um pecador como eu, entendeu? Mas no original, o autor queria falar algo muito mais profundo do que aquilo. Então, todo ato de tradução é um ato de interpretação. Tá? Então, todo ato de tradução é um ato de interpretação. Mas no contexto aqui da palavra, do texto bíblico, quando a gente diz interpretação, dá a ideia de que o indivíduo ouve aquilo, né, e traduz aquilo em uma nova informação. Mas a melhor expressão aqui seria, um indivíduo ouve e outro indivíduo traduz. Porque quando eu digo interpreto, eu abro campo para pensamento de que o indivíduo pode pegar aquela informação e repaginar ela. Quando eu falo traduz, me dá a sensação de que ele é mais fiel ao que está sendo dito. Então, eu digo, o outro traduz. Entendeu? Como se eu estivesse fazendo mesmo assim, uma transliteração ou uma tradução de equivalência. Tá? A sua Bíblia também passa pela mesma dificuldade. Tá? Então, por que você tem Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Almeida Século XXI, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, Nova Tradução Transformadora, Nova Versão Transformadora, Nova Versão Internacional? Todas elas são esse processo de tradução e interpretação do texto original, procurando equivalência, procurando uma série de ferramentas para tentar trazer para nós o que o autor estava dizendo. Então, hermeneia é um termo em grego usado geralmente para se referir à tradução e não à interpretação. Tá? Então, é a ideia mais de que você está traduzindo uma língua. Tá? A ideia do dom é essa, que o indivíduo fala e o outro traduz para o povo na igreja. Tá? Então, o dom seria melhor traduzido como tradução de línguas. Em 1 Coríntios 13, tá? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, que é uma expressão que é bastante usada é um texto bastante usado para defender a ideia de que Paulo está defendendo a possibilidade de línguas angelicais no culto, a gente tem que entender o contexto de 1 Coríntios 13. Tá? Essa é o texto todo de 1 Coríntios 13 é uma série de hipérboles, é uma série de exageros. Tá? Então ele diz, ainda que eu desse meu corpo a ser queimado, ainda que eu fizesse isso, ainda que eu desse todos os meus bens, ainda... Então, a ideia ali são hipérboles, são exageros, para que você entenda que nada disso faz sentido se não for feito em amor, se não for feito dentro da realidade do amor. Tá? Então, não necessariamente aqui está dizendo que o Paulo fale a língua dos anjos. Tá? Em momento algum, o apóstolo Paulo diz que ele fala a língua dos anjos. Tá? Ele vai dizer que ainda que eu falasse uma língua angelical, se eu não fizesse isso em amor, seria como um sino batendo e fazendo barulho. Diga. Quando os anjos vieram, se apresentaram, Uhum. os anjos não falaram outra língua, falaram a própria língua. Sim. Mas assim, no contexto, óbvio, eles vieram, eles estavam materializados de alguma forma, falaram a língua das pessoas. Não há nada no texto que diga que eles tenham falado alguma coisa e tenha necessidade de alguém traduzir, ou que alguém tenha dito e eles estavam falando nas suas línguas originais. Tá? Que os anjos podem ter uma língua? Talvez, não sei. A Bíblia não fala disso. Tá? Esse é um ponto. A Bíblia não diz como os anjos se comunicam entre si. Tá? Por exemplo, quando o texto de Apocalipse nos revela coisas que acontecem neste plano, onde os anjos estão, né, na presença do Senhor, no templo do Senhor, nesse templo eterno do Senhor, o apóstolo João nos traz informações na língua dele. Na língua, ele fala, eles cantaram Santo, 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 as almas dos que morreram falaram com Deus até quando, e tudo em expressões conhecidas da língua de cá. Então, assim, a Bíblia não se ocupa de explicar se o anjo tem uma língua própria ou não. Tá? O contexto de 1 Coríntios 3 é um contexto de hipérbole. O apóstolo Paulo diz, ainda que... Tá? Então, nesse sentido, de novo, dentro do contexto, não há nenhuma inferência de que as pessoas falavam línguas espirituais ou línguas angelicais. Tá? E, de novo, aqui, em 1 Coríntios 14, Paulo vai fazer o contraste entre o dom de línguas e o dom de profecia. Né? Ele vai fazer esse paralelo, dizendo, olha, queria que todo mundo falasse em línguas estranhas, tá? Eu falo mais línguas estranhas do que vocês, mas eu queria mesmo que todo mundo profetizasse. Tá? E aí ele vai finalizar dizendo, busquem os melhores dons, tá?
ele vai falar que o dom de línguas é o menor dos dons, ele vai dizer que todo mundo tem que buscar os melhores dons e que o melhor dom é o dom de profecia. Tá? E aí ele vai dizer que línguas estranhas, vai dizer que ninguém fala, ele vai fazer uma leitura. O texto é mais longo, eu não vou poder me debater sobre todo ele, mas ele vai dizer que a língua estranha ninguém entende porque ela fala apenas a Deus. Tá? Então o indivíduo, daqui é a base principal para a maioria dos pentecostais dizer que essa língua é uma língua divina, porque a língua é incompreensível para quem ouve, só seria compreensível para Deus. Contudo, tá? Ele diz que ele vai fazer o contraste, dizer que a língua estranha ninguém entende, porque fala apenas a Deus, e a língua e a profecia, ela fala aos irmãos e edifica a igreja. Então ele faz esse contraste aqui. Aí, 1 Coríntios 14, verso 5, ele vai dizer, olha, eu quero que todos vocês falem línguas, mas ainda mais que profetizem, pois quem profetizar é superior a quem fala em línguas, a não ser que este as interprete para que a igreja receba edificação. Lembra de novo lá nos fundamentos da doutrina de dons. Qual é a função do dom? É edificar a igreja. Se a igreja não for edificada, então o uso do dom perde o seu sentido. Então, se eu tenho um dom e esse dom é do Espírito Santo, ele necessariamente tem que edificar a igreja. Se ele não edificar a igreja, ele perde seu sentido e, inclusive, passa a ser algo que eu posso questionar se de fato ele é do Espírito Santo ou não. Tá? Então, como é que foi dito anteriormente? Ele fala apenas para Deus. Deixa eu seguir no raciocínio aqui, eu vou chegar lá. Tá? Então, Paulo quer que todos falem em línguas, mas principalmente que profetize. Ele vai dizer que profetizar edifica a comunidade, falar em línguas edifica a si mesmo. Então, aqui, no culto, tá? Paulo fala de um contexto em que não há tradução. Então, ele diz, olha, se num culto alguém fala em línguas e ninguém traduz, o corpo não é edificado. Então, o dom não tem utilidade para o corpo. Tá? Então, por isso, ele vai dizer, olha, fica calado, fica falando sozinho, quietinho, porque você está, na verdade, atrapalhando o corpo, porque não está edificando o corpo. Lembra, o dom tem função de edificar o corpo. 1 Coríntios 14, capítulo 14, verso 21 e 22, ele vai dizer, está escrito na lei. Aí ele vai fazer uma referência a Isaías, tá? Porque gente de outras línguas e por outros lábios, falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor, de sorte que as línguas são um sinal não para fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não para os infiéis, mas para os fiéis. Então, preste atenção. Paulo vai deixar claro que a língua, o dom de língua, ele é um sinal para o infiel. Ele não é um sinal para o fiel. Tá? Ele é um sinal para o infiel. E a referência que ele usa é uma referência de Isaías, quando vai falar de os assírios invadindo Jerusalém, e os assírios invadindo Jerusalém falando o idioma assírio, falando na língua deles, obviamente, são assírios. E no ato de invadirem Jerusalém, eles foram atacando, falando na sua própria língua. Então, quando o povo ouvia o soldado falando em outra língua, o povo chegava à conclusão, o juízo do Senhor chegou sobre nós. Então, a língua desconhecida é um sinal para o incrédulo, não é um sinal para o crédulo. Esse é um ponto que Paulo vai deixar claro dentro do debate. Ele vai dizer, olha, para a igreja, a língua não tem função de fazer algum sinal da parte de Deus, porque esta língua precisa ser interpretada para o povo, para o corpo. Se não houver quem traduza, o corpo não é edificado. Logo, se alguém ficar apenas falando em idiomas desconhecidos, o sinal para nós é um sinal de juízo. Tá? É um sinal semelhante ao sinal de Isaías. E aí a citação que ele faz é de Isaías 28, de 9 até 13. Então, as línguas são um sinal para os infiéis. Aí ele continua, verso 26 e 28. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntares, cada um de vós tem talento, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Mas se não houver quem interprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. A língua estranha, quando não interpretada, representa um sinal negativo para o descrente. Tá? Então, a ideia aqui é que alguém falando em língua estranha, o descrente não vai entender, o descrente não entendendo, ele vai rejeitar o evangelho. Então, é um sinal negativo, não é um sinal positivo. Tá? Esse é o contexto que Paulo está dizendo. E aí, você pode pensar agora lá no texto de Romanos, capítulo 8, 26. Tá? Ele vai dizer, e da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir,
como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muita gente usa esse texto também para dizer que o Espírito Santo se expressa num gemido, no espiritual, e as pessoas, então, dizem que há uma linguagem espiritualizada nesse sentido. Contudo, o texto, especialmente de Romanos 8, 26, ele está dentro de uma tríade de gemidos, tá? Uma trinca de gemidos. A terra geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Nós gememos, aguardando a chegada de Cristo. E o Espírito geme, interpretando as nossas orações em favor do Senhor. Então, é uma sequência de gemidos que o apóstolo Paulo vai apresentando. Logo, de novo, não há nenhum contexto, seja micro ou macro, dentro do texto de Romanos, que me leve a entender que aqui há um tipo de defesa para línguas espirituais. Então, qual é a conclusão que a gente tem, especialmente do capítulo 14, tá, de 1 Coríntios? Não há nenhuma inferência, não há nenhum tipo de relato de que a língua estranha que o apóstolo Paulo fala seja uma língua desconhecida do sentido espiritual. A língua estranha que ele está falando são línguas humanas, são línguas de pessoas. Línguas que o incrédulo, se não entender, ele então será impactado com um sinal negativo, porque ele vai rejeitar aquela mensagem. Então, a conclusão da análise bíblica é que o dom de língua no Novo Testamento é língua humana, é um idioma desconhecido pelo falante. Em todo o contexto que o dom de línguas aparece, ou que as línguas aparecem no texto do Novo Testamento, o contexto nos leva a entender que o que está acontecendo é que o indivíduo fala em um idioma que é entendido por aquele que não conhece o idioma do quem está falando. Então, o dom de línguas são dom de línguas humanas sendo faladas e interpretadas dentro da compreensão humana. Então, serve como um sinal negativo ao descrente, se não há tradução. Então, por exemplo, se eu falo em inglês aqui e não há quem traduza ou quem entenda em inglês, vocês vão rejeitar o que eu estou falando, ainda que eu esteja falando a mais pura verdade. Se eu falar em javanês, né, a língua lá da novela, a novela... Hã? Se eu falar em mandarim e ninguém entender mandarim, entendeu? Certamente vocês vão rejeitar, ainda que eu esteja falando que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu morreu no seu lugar para salvar você do seu pecado, para te trazer paz com Deus. Ainda que eu esteja trazendo a mais bela das mensagens, se eu não for compreendido, haverá rejeição. Se houver rejeição, isso é um sinal negativo. Então, por isso que quando há línguas estranhas no culto, é necessário que haja interpretação para que o descrente seja abençoado. Porque a profecia, e aí a profecia é na linguagem natural, na linguagem humana, ela sempre atua em favor do corpo e em favor do indivíduo que é de fora. Tá? Por quê? Porque ela é compreensível. O ponto do apóstolo Paulo é esse. Se não houver quem compreenda, não faz sentido acontecer no culto. E aí, o contexto, não há nenhuma inferência, ainda que o apóstolo Paulo fale de línguas estranhas, não há nenhuma inferência de que essas línguas estranhas sejam línguas angelicais, ou línguas miraculosas, ou línguas divinas. Não há, ele não usa essa expressão, isso não está no texto. Isso é uma inferência de quem interpreta esses textos dentro de um contexto, especialmente da tradição pentecostal. Tá? E, inclusive, na tradição pentecostal, eles vão fazer uma aproximação muito grande entre o dom de línguas e o dom de profecia, como se todo ato de falar em línguas também fosse um ato de profetizar. Tá? Então, eles amarram um dom ao outro, tá? E aí, para mim, comete o mesmo erro de sensacionistas ao tentarem amarrar o dom de profecia com o dom do pregador, com o dom do pastor. Tá? E o texto do apóstolo Paulo vai dizer que uns ele chamou para profetas, outro ele chamou para apóstolos, outro chamou para missionários, outro chamou para... Então, ou seja, são dons distintos um do outro. Tá? E aí, nesse sentido, para mim, há uma falha na interpretação pentecostal, porque eles, para justificar o dom de línguas, como o dom de língua é, ele então precisa amarrar ele com o dom de profecias, para dizer que toda profecia, toda língua espiritual que alguém diz, precisa ser uma profecia também para o povo. Tá? E aí vem toda aquela coisa, o cara fala, interpreta, o outro diz, aquelas coisas todas. Então, o dom de línguas é um dom de falar outros idiomas
desconhecidos pelos falantes. Não há no texto bíblico nenhuma inferência que me dê a ideia de que Paulo falava línguas espirituais, ou que a igreja de Corinto falava línguas espirituais. O contexto não me leva a isso. O leitor original não leva a isso. Tanto é que ao longo de toda a história da Bíblia, da história de interpretação, esse debate não existe, como eu comentei para os irmãos. O debate sobre línguas estranhas não acontece entre os reformadores, não acontece no período pré-reforma, pós-reforma. Esse debate vai acontecer depois do movimento pentecostal. Tá? E o movimento pentecostal tem 150 anos. Tá? É um movimento recente. Tá? Então, assim, não há esse debate ao longo da história. Por quê? Porque a interpretação, a leitura natural do texto, nunca foi de que esses textos se tratavam de línguas estranhas. Tá? Dito isso, sei que eu já estou um pouquinho adiantado, mas eu peço mais 15 minutinhos para eu fazer o contraponto científico aqui. Tá? A gente fez análise do texto bíblico, que deveria já ser o suficiente para a gente. Tá? Mas só para ficar bem amarradinho, a análise científica, tá? Como é um evento, como o fenômeno da glossolalia, esse fenômeno que acontece nos cultos pentecostais, é um fenômeno da cultura ocidental, ele obviamente já foi objeto de estudos de cientistas. Tá? E aqui, pastor, você está dissecando a fé. Tá? É isso, tá, gente? Eu estou pegando o que estudiosos da linguagem fizeram e estou transmitindo a interpretação deles para os irmãos. Tá? Não estou fazendo nenhum tipo de... diminuindo o movimento pentecostal. Tá? Como eu disse lá no início, entre nós, históricos e pentecostais, a distância é bem curtinha. Tá? Enquanto entre nós e neopentecostais e pentecostais e neopentecostais, a distância é abissal. Tá? Então, assim, a gente está muito mais próximo dos pentecostais do que de outros movimentos que muitas vezes a gente acha até que é mais igreja próximo da gente. A gente consome muita coisa de muito movimento neopentecostal e, na verdade, a gente rejeita pentecostais e, na verdade, entre pentecostais há teólogos sem precedentes. Assim, você pegar o Gordon Fee, pentecostal, autor daquele livro... O livro base de hermenêutica de praticamente todo estudante de teologia, Entendes o que lês? É um livro bem curtinho. É escrito por um pentecostal, Gordon Fee. Tá? Ele tem outras obras depois. O comentário exegético, publicado pela Edições Vida Nova, que é uma editora muito mais próxima do movimento reformado, mas o comentário exegético de 1 Coríntios, que é publicado pela Vida Nova, é um comentário exegético de Gordon Fee, pentecostal. Então, tem teólogo pentecostal do mais alto nível. Tá? Então, assim, a gente está muito mais próximo deles. Então, de novo. Contudo, esse evento, o evento da glossolalia, desse negócio do falar em línguas no culto, isso foi estudado por diversos pesquisadores. Tá? E o que eles concluíram? Tá? Uma pesquisadora brasileira chamada Selma Batista, a tese de mestrado dela foi publicada em 1989, então, ou seja, veio lá de 89. Então, já tem tempo que está sendo estudado. Então, o tema é glossolalia, o sentido da desordem, a simbologia do som na construção do discurso pentecostal. Né? Como toda tese de doutorado, tem sempre um nome, assim, tudo pomposo, né? Você tem que interpretar o título para poder entender o negócio. Mas vamos lá. Basicamente, ela fez análise de diversos cultos para tentar entender, do campo de vista da linguística, se aquilo que acontecia dentro dos eventos, se era possível decompor aquilo para você formar um raciocínio e fazer uma interpretação. Entendeu? Porque se é uma língua, tá, tecnicamente, você tem que poder juntar as informações e interpretar. Tem um filme antigo chamado 13º Guerreiro. Não sei se alguém já assistiu, mas é um filme bem antigo, com Antônio Bandeiras. Tem um momento em que ele é um árabe, né? Ele e o Omar Sharif, né? Pra você ver como o filme é bem antiguinho. Mas eles vão para as regiões escandinávias, tá? Eles são comerciantes. Aí chegam lá, tem uma bruxa lá que tem uma visão, e aí tem que juntar 13 guerreiros para enfrentar uma ameaça lá, uma coisa. E o Antônio Bandeiras vai no meio, né? Ele é o escolhido para ir no meio, para justificar a presença dele ali. E ele é árabe, ele fala árabe, e os outros todos falam línguas escandinavas, né? E tem uma hora que eles estão lá numa roda, na fogueira,
E os homens, os vikings lá, estão falando no seu idioma e fazendo gozação do Antônio Bandeira, dizendo que o cavalo dele é pequenininho, parece um pônei, que ele é um anão, que não sei o quê. E ele vai ouvindo, né, ele é menor, os vikings grandões, ele pequenininho, e ele vai ouvindo e ele começa a perceber um padrão de linguagem, entendeu? Alguém diz uma coisa e tem a seguinte reação, outro diz outra coisa, reação. Alguém diz uma coisa e aponta para ele, ou olha para ele, aí ele começa a interpretar. Isso sou eu, o que ele acabou de falar está fazendo referência a mim. Então ele vai decompondo a língua e, obviamente, aí o filme dá uma acelerada, que isso não acontece no Japão, mas em questão de minutos e de horas ali, ele aprende o idioma. Tá? Obviamente tem a ver com a suspensão de descrença do filme e tal, mas o fato é que um idioma é possível você decompor ele, porque ele tem que seguir um padrão sintáxico, ele tem que seguir um padrão racional, ele tem que fazer sentido. Tá? Qualquer idioma, qualquer língua tem que fazer sentido. Uma língua não é um catado de palavras, ainda que soe estranho para a gente ouve línguas orientais que são culturais, né, que as palavras se formam aqui na garganta. Ou você vê língua de índio, né, as linguagens indígenas, que muitas vezes são uma sequência de sílabas muito semelhantes, mas elas seguem um padrão, ela tem que seguir um padrão. E aí o que acontece? Esses estudiosos analisaram esses cultos para ver se você conseguia definir um mínimo de padrão. E aí o que acontece? A conclusão deles é que essas línguas estranhas relacionadas em cultos pentecostais não seguem nenhuma estrutura sintática possível ou conhecida pelo homem. Tá? Você pode usar a cartada, né, a carta do super trunfo aqui, de que é espiritual, então logo não tem paralelo no mundo material. Tá? Mas você tá meio que o problema é que as conclusões não param por aqui. Tá? Eles vão dizer o seguinte: a semelhança com a língua nativa dos falantes, grupos respiratórios e ritmos de pausas é muito grande, entendeu? Então, quem fala em línguas estranhas no Brasil fala em línguas estranhas com grupos respiratórios e ritmos de pausas do português. Quem fala em línguas estranhas na Rússia fala com idiomas e com sílabas e com sistemas de respiração da sua própria língua. Tá? Então, por exemplo, a nossa língua tem um padrão respiratório, tem um padrão de sílabas, tem um padrão de encaixes, tem um ritmo de pausas, tá? Que outros idiomas não têm. Por exemplo, você pega o chinês, né? Você ouve o chinês e parece que ele está sempre fazendo uma gracinha. Né? O chinês é o jeito do chinês falar. Você vê, por exemplo, o espanhol, ele parece que está sempre cantando, né? O francês. Então, as línguas elas têm padrões naturais, tá? E aí o que acontece? Esses padrões naturais se repetem na língua estranha que o indivíduo daquela nacionalidade está falando. Então, fonemas usados são subconjuntos limitados dos fonemas comuns da língua do falante. Então, do subconjunto de fonemas que aquele falante fala, ele usa um subconjunto limitado para repetir. Então, a língua estranha falada no Brasil, ela só se fala no Brasil, ela não se fala nos Estados Unidos. A língua estranha, e aqui me perdoem, o labachúria brasileiro não existe na China, tá? Porque na China o padrão fonético e silábico é outro, entendeu? Então lá acontece outro tipo de fenômeno semelhante a esse. Não para por aí, tá? Uma outra estudiosa, Silvana Martins Freire, ela também tem uma tese de doutorado, Glossolalia, ficção, semblante, utopia. Ela vai analisar, fala desses grupos pentecostais e ele vai chegar às mesmas conclusões. As línguas estranhas não possuem segmentação, sintaxe, melodia, de fala tática e possuem repetições fonéticas constantes. Um outro estudo, mas está só no Brasil, então para não ficar só nos estudos brasileiros, tem estudos também que aconteceram fora do Brasil. William Samarin, tá, que é um professor de antropologia e linguística da Universidade de Toronto, analisou horas de gravações de línguas estranhas, tanto de cultos quanto de laboratórios, e a conclusão dele é a mesma coisa. A glossolalia é uma fala pós-balbuciante, extemporânea, ininteligível, que exibe similaridade fonológica superficial à linguagem sem ter estrutura sintagmática consistente. Ou seja, não dá para escrever um livro ou tentar analisar o texto de que alguém falou em língua estranha, porque elas não seguem um padrão. Tá? Não há um padrão. E aí você pode, de novo, usar a carta do super trunfo
da espiritualidade. Ah, mas é espiritual, então, né, é impossível ter. O problema é que, diversas vezes, você tem essas análises científicas que chegam a mesma conclusão. E aí tem um outro grupo também de estudiosos que estudam a livre vocalização, tá? E eles vão, então, fazer alguns experimentos, e tem um experimento famoso, que é o experimento de Carson. Tá? Ele gravou falas de cultos pentecostais e livre vocalização de alunos. Então, o que ele fez? Pegou seus alunos, falou, ó, façam livre vocalização. Livre vocalização é falar do jeito que quiser. Fazer livre vocalização. O pessoal que vai fazer teatro, vai fazer canto, as coisas, faz para aprender a controlar a boca, como se porta, o tom, a voz. Né? Então, essa é técnica, livre vocalização. Pediu para que os alunos fizessem livre vocalização, pegou horas de culto pentecostal, submeteu a pessoas alheias ao estudo e disse para eles, definam o que é língua estranha e o que é livre vocalização. A maioria das pessoas disse que a livre vocalização era o culto pentecostal, ao invés de dizer que os eventos que foram gravados em culto pentecostal eram, de fato, a língua estranha. Tá? Por quê? Porque a livre vocalização obedece uma sintaxe natural, porque o indivíduo ele não está simplesmente, ele está tentando construir alguma coisa, ele não está só soltando. Então, a ideia do estudo, a conclusão do estudo, tá, é que, na verdade, você não tem como distinguir uma coisa da outra. Tá? E ele vai dizer o seguinte, religiosos que acreditavam na fala de línguas estranhas pontuaram a livre vocalização não religiosa como sendo mais parecida com língua estranha do que as línguas estranhas de verdade. Ok, tá? Eu estou mostrando só um lado. Também tem o outro lado, tá? As críticas e as respostas do movimento pentecostal. Tá? Tem um teólogo pentecostal, um jovem teólogo pentecostal, muito bom, recomendo você acompanhar as produções dele. O nome dele é Gutierre Fernandes, é um homem bem ponderado, um estudioso, realmente. Tá? E aí ele vai apresentar uma crítica, ele escreveu um livro, escreveu uma resposta primeiro, aí, depois faz parte de um livro publicado pela CPAD também. Ele vai dizer o seguinte, que a ideia é que, a crítica dele é que os estudos se baseiam fundamentalmente em uma única análise de um único artigo, de um único autor, sobre a experiência de línguas estranhas e de um único homem. Então, eles vão fazer crítica no sentido de que há outros estudiosos que questionam isso. Contudo, a grande maioria dos estudiosos da área da filosofia, da filologia, da linguagem, eles vão fazer o mesmo tipo de conclusão sobre o comportamento, dizendo que, na verdade, você não tem como distinguir isso, é impossível você definir que aquilo é uma linguagem e, na verdade, ela se parece muito com o balbuciar de uma pessoa fazendo livre vocalização. Então, de fato, você for olhar nas línguas estranhas faladas no Brasil, tanto é que você vai ver, por exemplo, alguns comediantes repetindo o que o pessoal fala em cultos. É o labachur, é o iterecanta, é sei o quê. Porque são expressões que as pessoas repetem, outras vão aprendendo, internalizando e repetindo. Tá? Conclusão aqui. Tá? As línguas estranhas pentecostais não possuem nenhum sinal de sobrenaturalidade, nenhuma estrutura de linguagem ou de idioma. Aquilo que é falado não é enigmático e não possui nenhum traço de idioma. Tá? Porque o que se fala não parece absolutamente nada com o que uma língua, de fato, deveria se assemelhar. De novo, tá? Só para finalizar aqui, eu já disse, você pode usar a cartada do super trunfo de dizer que é espiritual, então logo obedece uma sintaxe espiritual, obedece um padrão mecânico espiritual, então não daria para você fazer uma análise científica. Contudo, eu trouxe a análise científica apenas para corroborar com a interpretação bíblica, porque a interpretação bíblica deveria ser o suficiente para a gente. E a interpretação bíblica, de novo, não há nada no texto bíblico que nos leve nesse sentido, tá? De que as línguas são línguas espirituais. Inclusive, entre pentecostais, eles precisam fazer distinção entre orar no Espírito e falar em línguas. Tanto que, para pentecostais, os dois fenômenos, porque cessacionistas dividem em dois fenômenos, em xenolalia e glossolalia. Xenolalia seria falar outro idioma, tá?
A glossolalia seria falar uma língua estranha. Mas pentecostais assumem a existência das duas possibilidades. É possível que Deus use a possibilidade de alguém falar num idioma estranho e a pessoa entender, e alguém falar em língua estranha. Inclusive, eles vão fazer essa distinção, que quem fala em língua estranha está orando no Espírito. E aí essa oração no Espírito é o que se vê nos cultos hoje. E aí vão usar outros textos bíblicos para tentar sustentar essa ideia de quem ora no Espírito, fala no Espírito. Então, o problema é mais um problema exegético, tá? Do que propriamente uma questão de continuidade ou descontinuidade dos dons. De uma maneira bem objetiva, o dom de línguas, segundo o texto bíblico, está muito mais próximo da ideia de que o Senhor capacitou missionários, que eram os apóstolos, a falar idiomas que eles não dominavam para que o evangelho fosse expandido, do que simplesmente uma série de eventos aleatórios que acontecem no culto, sem algum tipo de construção e sem algum tipo de organização. Fora o fato de que aí sim uma crítica que é uma crítica constante ao movimento pentecostal, feita por pentecostais também, inclusive esse autor que eu citei, de Gutierre Fernandes, é um autor que faz esse tipo de crítica, que o dom é mal utilizado no culto até hoje, tá? Porque essa ideia do indivíduo fala, o indivíduo interpreta, não é bíblica. Essa ideia do indivíduo fala e aquilo é o evento em si, não é bíblica. A ideia de perseguir isso como uma marcação de que você alcançou um nível espiritual melhor não é bíblico, tá? Ainda que eles defendam a ideia do batismo com o Espírito Santo ser marcado pelo dom de língua, tá? Eles vão entender que vão fazer a diferenciação de plenitude do Espírito Santo com o batismo do Espírito Santo. Vão dizer que o batismo do Espírito Santo é dado na conversão e a plenitude é dada no ato de falar em línguas. Entendeu? Então, quando eu me encho do Espírito Santo, então eu falo em línguas. Só que com tudo isso, você precisa fazer construções exegéticas que o texto em si, de prima, não lhe entrega. Você precisa construir com outras questões, outros textos, para você poder fazer esse tipo de afirmação. E aí, de novo, precisa juntar profecia com dom de língua, que é para dar veracidade para o dom, para dizer que o que o indivíduo está falando é uma profecia, então eu preciso ouvir aquilo, eu não posso recriminar dentro do culto, ele tem que ter liberdade de falar. Então, tem problemas exegéticos. De novo, biblicamente falando, não há nenhuma razão para a gente afirmar que o dom de língua seja falar uma língua angelical, uma língua estrangeira. Mas há muito mais indícios para a gente afirmar que o dom de línguas, biblicamente falando, é o ato de Deus conceder a alguém que está anunciando o evangelho a capacidade de ser compreendido por alguém que não compreende o seu idioma natural. E com isso, o evangelho ser anunciado. Faz muito mais sentido, biblicamente, fazer esse tipo de afirmação do que outro tipo de afirmação. Eu sei que tem pentecostais que vão refutar absolutamente tudo que eu disse, tá? Há outros textos que entram em debate, mas, biblicamente falando, exegeticamente falando, é muito complicado você fazer essa afirmação de que o dom de línguas, biblicamente, do jeito que está relatado no texto, são atos de falar línguas de anjos ou línguas espirituais. Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu sei que eu falei demais, mas o tema era mais denso e eu precisava de um pouquinho mais de tempo para tentar apresentar. Diga, irmã.
Diga. Eu frequento assim, eu visito as igrejas com meus amigos e várias vezes eu já vi as pessoas lá na frente lá falar em línguas e tal, e eu não entendendo por lufa, né? Depois, como já teve pessoas que são bem ligadas a mim que falaram, eu fui perguntar o que era aquilo. A respeito de saber, para saber o que se ele falou, ele tem que saber o direcionamento do que foi dito. Né? Ele falou, não, é a língua dos anjos que nem você falou aí, tocou e a irmã Márcia tocou no assunto. Que nem eles mesmos sabem o que foi falado. Então, esse é o problema, né? Porque como não teve intérprete, aí a dificuldade é essa. Então, assim, o que acontece é um movimento de repetição, entendeu? Se você for começar a frequentar, você certamente em algum momento vai conseguir replicar aquilo que é feito lá, porque as coisas são semelhantes. E aqui, o problema maior para mim, assim, de novo, eu não quero ser grosseiro com ninguém, eu não sou dono da verdade. Nesse caso, desse ponto específico, eu sou muito seguro de afirmar, não acho que isso seja uma manifestação do Espírito Santo, acho que são manifestações humanas. Também não acho que são manifestações demoníacas, não. São manifestações humanas, tá? Gente, livre vocalização, falando o que quer e a pessoa se convence de que aquilo é espiritual, entendeu? Então, biblicamente falando, não há nenhuma razão para que você tenha essa necessidade desse tipo de comportamento mediúnico, né? De você falar uma língua que só o Espírito entende, ou só Deus entende. E quando o apóstolo Paulo diz que quem fala em línguas fala a Deus, a minha interpretação que eu entendo é que ele diz o seguinte: o Senhor é o Senhor de toda a criação. É óbvio, você pode falar em qualquer idioma, Deus vai te entender. Deus não te entende só em português, inglês, mandarim, ele te entende em qualquer idioma. Então, quem fala em um idioma que é desconhecido por quem estiver aqui, por exemplo, digamos de novo, se eu falar mandarim e ninguém me entender aqui, Deus vai me entender. Tá? Então, eu falo em língua estranha, falo somente a Deus, porque só Ele é capaz de entender o que eu estou dizendo, porque ninguém aqui está me entendendo. Então, a minha interpretação do texto é essa. Tá? Essa interpretação pentecostal de que eu falo uma língua estranha e falo a Deus como se fosse uma linguagem cifrada, que eu não recebi a chave de descriptografia, que ela foi dada a outro, ou talvez não tenha sido dada a ninguém, e a informação fica perdida, ela não faz sentido, porque o dom é para edificar. Diga, irmã Doroteia. Então, essa cartada do espiritual, eu tenho dificuldades com ela, porque ela é uma cartada, quem já jogou Super Trunfo, aquele joguinho, né? Você tem a carta que resolve tudo, né? É o Super Trunfo, tal. Então, assim, então eu não preciso explicar nada, eu só uso a cartada do espiritual. É espiritual. Entendeu? Então, mas fica difícil. Aí eu estava até conversando com a Anne, acho que agora pela manhã no café. Assim, o cristianismo, ele é uma fé que, exatamente porque ela foi constantemente atacada, perseguida, questionada ao longo de toda a sua existência, o cristianismo sempre se reforçou de dar explicações de absolutamente tudo, entendeu? Então, o cristianismo é uma fé racional. Ele não apela para a irracionalidade. Ele sempre, é que eu estava comentando com ela, ainda que a gente lide com questões extraordinárias, a gente lide com a ideia de um homem que veio dos céus, se encarnou, da divindade que veio dos céus, se encarnou, morreu, voltou para uma realidade intangível e de lá vai vir para cá de novo para nos buscar, entendeu? Então, ainda que a gente lide com essas questões super extraordinárias, de uma maneira geral, o cristianismo
se explica, ele tenta se explicar constantemente. E quando a gente usa esse tipo de cartada, é espiritual, você não vai entender, isso para mim é antibíblico, é anticristão, tá? Não me parece fazer sentido. E quando você olha para o texto específico, já passo a palavra para você, irmão. Quando você olha para o texto específico, não há no texto nenhum tipo de estrutura interpretativa que diga que em 1 Coríntios se falava língua estranha. O reverendo Augusto Nicodemos, que tem um livro sobre o tema, e tem alguns... Se procurar na internet, você vai achar pregações dele só sobre esse trecho de capítulo 14 de 1 Coríntios. Ele vai fazer assim, em defesa de que Corinto é uma igreja portuária, é uma região que tem gente do mundo inteiro passando lá, do mundo conhecido inteiro passando lá. Vários idiomas são falados, porque é uma região portuária, tem gente vindo de tudo quanto é lugar. Então, ele entende que era natural para o Espírito fazer com que aquela igreja falasse em língua com tanta profusão, porque tem sempre um estrangeiro passando, e o estrangeiro ouve o sinal no seu idioma, e aí ele diz, o que esse cara está falando? Aí ele entra na igreja. Essa é uma interpretação possível, tá? E é muito mais coerente com todo o contexto da carta, com todo o contexto do texto e com o texto da expressão glossa dentro do texto bíblico. Diga, irmão. Sim. Aham. Entre pentecostais, e de novo, a gente precisa fazer diferença dos grupos, tá? Pentecostal é uma coisa, pentecostal tá, de maneira bem objetiva, tá? Pentecostal tá aqui do nosso lado, tá? Pentecostal tá do nosso lado, Assembleia de Deus, alguns movimentos que não tem nome de não tem nome específico, mas estão aqui do lado. Pentecostal está do lado da gente. Neopentecostal está do outro lado da sala, tá? Tá bem distante, tá? Assim, o padrão comportamental é bem diferente. E o dom de língua para os pentecostais, ainda que entre pentecostais haja esse mau uso, tá? Essa perseguição desnecessária, mas isso é criticado pelos teólogos pentecostais. Entre eles mesmos, criticam e tentam corrigir isso. Não funciona assim, não é assim, a gente não deve ter esse tipo de comportamento. As igrejas que incentivam, que bancam essa coisa de você tem que falar em língua, vem aqui agora que você vai falar em língua e tal, isso é muito mais próximo de movimentos neopentecostais do que de pentecostais, tá? Ainda que você tenha na Assembleia de Deus uma coisa ali e tal, mas de uma maneira geral, os pentecostais, por exemplo, inclusive esse, Gutierre Fernandes, ele tem um vídeo, é uma série de conferências de alguma igreja, agora não vou lembrar, mas o vídeo tem 1h15, mais ou menos, ele falando sobre dom de línguas, falando sobre dom de profecia, falando sobre o batismo no Espírito Santo, na visão pentecostal, obviamente, e ele vai defendendo com os textos bíblicos, e ele vai fazendo todas essas refutações, e ele diversas vezes faz críticas a esse tipo de comportamento. Olha, o dom de língua no culto, quando ele se manifesta, precisa ter a liderança, da parte da liderança, dizer assim, há quem interprete. Se não houver quem interprete, então ele tem que orientar quem fala a se calar. Entendeu? Então, entre eles há essa questão. Não é que entre eles, também tem que entender que assim, não é que a nossa tradição esteja lá no patamar assim, a gente é os melhores e eles são... Está todo mundo errado. Aqui é o que eu digo. Nesse ponto específico, entre eles mesmos, há debates entre eles sobre o uso disso, sobre o comportamento. Agora, dentro do movimento neopentecostal, aí é outra coisa, tá? Aí é balbúrdia mesmo, é confusão, é outro tipo de coisa, não sei nem se dá para chamar de culto, tá? E aí, assim, nesse sentido, eu sou um pouco mais enfático e ponto. E aí, por isso que eu quero falar com os irmãos, eu tenho falado desses temas, porque eu quero que você entenda qual é a sua tradição, onde você está. Eu quero que você entenda quem são os que estão próximos de você, porque eu quero sim que a nossa igreja comece a refutar aquilo que não é natural.
aquilo que não é bíblico, tá? A gente precisa chegar no ponto de começar a analisar, olha, isso não condiz com o texto bíblico. Agora, para a gente fazer isso, a gente tem que debruçar sobre o texto, entendeu? A gente tem que entender o texto, entender o comportamento, entender quem é quem, para a gente dizer, olha, isso aí não é bíblico. Porque, às vezes, a gente fica, uma coisa que eu falei lá no início, a gente fica com medo de criticar, porque a gente tem medo de ofender o espírito, de ser insensível. E, gente, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, quando ele diz lá no começo, olha, quem ofender o evangelho ou tentar deturpar o evangelho, é melhor que se castre, entendeu? Ele não está tratando com condescendência, ele está sendo duro. Diga, James. Tem uma ilustração de uma autora aí que fala, pediu para a criança orar e ela começou a falar o alfabeto. Como assim você está orando desse jeito? Eu, não, porque Deus conhece meu coração, Ele vai juntar as letrinhas e tudo, Ele vai entender o que eu estou falando. Né? Por que eu estou falando isso? São discussões que, dentro do meio cristão, eu acho que vale a pena a gente discutir, assim como também se eu sou calvinista ou arminianista, entendeu? São discussões que existem, mas que a essência não é essa para que salve o ser humano. Né? A essência que salva o ser humano é que Jesus morreu na cruz para salvar a todo aquele que crê. Aí já entra em novo, se é calvinista ou não. O batista, sempre quando é perguntado, você é calvinista ou arminiano? Você encontra base para um, base para outro. A resposta que a gente sempre diz é que Deus é soberano. Né? Então, sendo assim, quando eu me pego muito no que a palavra de Deus diz. Se a Bíblia diz assim, olha, está na igreja, você vai falar em língua, seja ela como uma pessoa acredite, se é divina, se é estranha, o idioma que eu acredito que seja idioma, tem que haver um intérprete. Não houve intérprete, então você fica calado. Isso é desrespeitado. Uma vez questionando sobre um bispo de uma igreja metodista do Brasil, não é wesleyana, e eu perguntei sobre isso. Olha, vocês passam por cima desse texto? Então ele quis se sair dizendo que a língua que ele fala lá na hora do culto é uma língua mais de adoração a Deus mesmo, pessoal. Né? E quando eu coloquei essa questão do dom da profecia ser maior do que o dom de língua, então veio a questão da ser maior em termos de alcance. Foi a saída que ele me deu sobre essa questão de ser maior ou menor, né? Uma e a outra. Então, assim, essas discussões que são válidas e o cristão ele tem que se debruçar sobre isso para não ser engodado, né? Por qualquer pessoa que chegou, acreditou ou não. É o que a Bíblia fala para a gente, o que é mais importante. Né? Falar em línguas, meu tio, por exemplo, que era da Batista e depois agora não sei nem mais o que ele já foi tudo, ele não conseguia, ele orava a Deus, jejuava para falar em línguas e nunca falou. E aí é uma questão que dentro mesmo da igreja Pentecostal Assembleia de Deus, eles estão começando a rever isso daí. Porque se Deus dá um dom específico a cada um, Ele não pode dar o mesmo dom para todos. Então, quando diz que eu sou batizado pelo Espírito Santo e a prova disso é eu falar em línguas, é a mesma coisa quando ele une os textos para dizer que um pastor, ele tem que obrigatoriamente falar em línguas, porque é evidência de que ele foi batizado com o Espírito Santo. Então, se ele não falar em línguas, ele não pode exercer o pastoreio. E quantos têm preparados e se frustram e entram em depressão porque não conseguem falar em línguas e ele não consegue exercer o pastoreio. Conheço muitos assim. Né? Então, eu acredito que se Deus é um Deus inteligível, por que ele teria que fazer eu falar uma língua divina para depois eu explicar no próprio idioma para a pessoa se ele não fala diretamente? Né? Bom, são questões que existem. O que eu queria pontuar aqui é só o seguinte, vou terminar minha fala. Que apesar dos nossos irmãos neopentecostais ou pentecostais mesmo, a gente sabe que há diferença,
a distinção, a gente não tem, né, a prerrogativa de dizer que vão para o céu ou vão deixar de ir para o céu, porque só quem julga é Deus. E que muitos deles, mesmo pensando assim, de forma que eu acho errada, sobre o dom de línguas, você encontra muitos cristãos autênticos. Eu sei que não é a discussão, né? Mas você encontra irmãos que possuem fé, que se importam com o evangelho genuíno. Era só essa... De fato, ninguém está dizendo que entre pentecostais não há salvação. Tá? Mesmo entre neopentecostais você pode encontrar salvação. Ainda que eu tenha dificuldades com a ideia de que as pessoas às vezes têm a ideia de que é possível ter salvação onde o evangelho não é pregado. Tá? O que salva é a pregação do evangelho. Então, se eu tenho uma igreja que não prega o evangelho, eu não sei se dá para dizer que tem salvação nela. Mas isso é um outro debate, outra discussão. Não é o ponto aqui. Mas ninguém está fazendo esse tipo de afirmação de que pentecostal não é crente. Pelo contrário. Tá? Pentecostais são crentes, são fervorosos, têm uma série de lições a nos dar em relação à preocupação com santidade, com agradar a Deus, viver uma vida agradável ao Senhor, coisa que muitas vezes a gente, de um ponto de vista de uma racionalidade mais histórica, acaba se contendo, e aí a gente vive um cristianismo bem mais frio, entendeu, do que deveria viver. Tá? Então, por exemplo, entre os presbiterianos há muita crítica ao pastor Hernando Dias Lopes, que dizem que ele é um presbiteriano avivado demais, né? Porque ele prega em tudo quanto é igreja, ele prega também entre muitos pentecostais, e ele fala muito sobre uma vida avivada no espírito, uma série de coisas. Então você tem algumas questões que às vezes a gente critica sem entender exatamente o que está criticando. Ninguém está afirmando isso, ele está fazendo uma análise da interpretação da questão do dom de línguas. E eu estou defendendo um ponto, uma tese que é comum às igrejas históricas, reformadas, tradicionais e à tradição batista na sua grande maioria. Acho que o dom de línguas é um dom que Deus dá para que o indivíduo fale um idioma natural que não é conhecido pelo falador, pelo aquele que está falando, pelo orador, mas é compreensível ou ao que vai ouvir ou será interpretado para que aquele que ouvir possa ser abençoado de alguma forma. Então, essa é a defesa. Não há a base bíblica para eu afirmar que o dom é uma fala espiritual. O texto não nos leva a esse tipo de entendimento. Para eu chegar a esse entendimento, eu tenho que fazer uma construção teológica para fazer essa afirmação. Tá? Nem o texto de 1 Coríntios fala, nem 1 14, nem Atos, em nenhum deles há essa inferência de que a língua falada é uma língua angelical, tá? Pelo contrário, a língua fala em língua estranha, mas o estranho ali é porque ela é desconhecida para o interlocutor, tá? Mas ela não necessariamente é uma língua angelical, tá certo? Tá? Gente, então vamos encerrar, que já são 12:00 e eu já fui além do que deveria ir. Tá? Vamos lá, vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, e ajuda-nos, porque muitas vezes na nossa ânsia de entendermos, nós corremos para tomar posições e fazer definições sem conhecer profundamente o texto. Então, dá-nos a humildade de sempre nos dobrarmos diante do texto, para que o texto fale e o texto nos ensine. Nunca imponhamos ao texto as nossas percepções naturais, mas sejamos de fato orientados pelo Espírito a interpretar corretamente a Tua palavra. Nós queremos fazer a Tua vontade, porque entendemos que ela é boa, perfeita e agradável. Então, ajuda-nos a entender melhor o texto, a fim de que o Teu nome seja glorificado e que sejamos, de fato, moldados à imagem e semelhança de Jesus. Leva-nos em paz aos nossos lares, tem misericórdia de nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.